Muito bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à nossa convidada de hoje, Suzana Schwantz, né? Isso mesmo. Suzana, muito bem-vinda. E a Suzana vai nos contar para a nossa associação, principalmente da Arte Flor, né? Qual é o trabalho dela, vai explicar um pouquinho das suas vivências, do seu trabalho principal e essa assistência que ela está nos dando, neste momento que nós estamos elaborando um projeto muito interessante para o futuro, e as pessoas todas vão ser convidadas para participar desse projeto. A Suzana, ela agora está com o principal objetivo de ensinar entidades com o trabalho coletivo que traz benefício para, para a comunidade. É isso, Suzana? Nos conte. Isso. Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui, de participar desse projeto lindo que vocês me convidaram aí para auxiliar. Então, estou muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa experiência com todos os ouvintes e o público aí da Arte Flor. Bom, então vamos lá. Assim, quem é a Suzana? O que eu estou fazendo aí com a Arte Flor? A Suzana trabalha com educação cidadã, com políticas públicas há 22 anos. Então, a minha trajetória sempre foi trabalhando com o benefício da coletividade, nunca o individual. Eu venho da área jurídica, então sou formada em direito, mestre, mas nunca trabalhei advogando de forma individual, né? Nunca foi o meu papel esse, né, de acusar ou defender ou lidar, trabalhar com essas questões individuais. Então, durante muito tempo eu me senti meio perdida, assim, por não fazer parte desse mundo, vamos dizer assim, que é essa advocacia individual. E o mundo, né, o universo me levou para a área da educação. E me levou para a área da educação trabalhando com o direito público. O que é o direito público? É o direito cidadão, começando pela Constituição, passando pelo sistema de organização de toda a administração e todas as leis que visam o benefício da coletividade, que nós chamamos na prática de políticas públicas. Então, uma legislação que envolve a educação, Plano Nacional da Educação, legislação que envolve a questão do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a questão da saúde, a legislação que trabalha com a questão dos esportes, a legislação que trabalha com a questão da cultura, a legislação que trabalha com direitos humanos, ou seja, todo esse universo de leis que trabalham com o quê? Não com alguém de forma individual. Então, não é lá o problema do terreno do vizinho, da janela, nada disso. Né? É sempre Uhum. aquilo que interessa a todos daquele bairro, daquela cidade, daquele país. Né? Então, essa é a minha vida. Eu sempre trabalhei ensinando essas legislações, mas não só trabalhando e ensinando, também fazendo na prática. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é tu fazer na prática. Então, tu aprende Uhum. mesmo é quando tu põe a mão na massa, quando começa a surgir as dificuldades, e aí tu tem que, né, te virar para poder aprender e tá, e agora como é que eu soluciono aquilo? Né? Então, Uhum. como é que eu trabalhei com isso na prática? Vocês vão perguntar até como é que eu trabalho com isso na prática? Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu sempre trabalhei para organizações, então, para associações, para sindicatos, sempre pelo viés coletivo, entendeu? Né? Então, sempre Uhum. trabalhei para essas organizações. Mas trabalhei muito, por exemplo, com uma coisa chamada amicus curiae. Meu Deus, isso é de comer? Hum. Isso é de comer, essas expressões jurídicas? O que Sim. é amicus curiae?
Amicus curiae são amigos da corte. O que são amigos da corte? No Brasil, quem decide quando existe um conflito, alguma situação que envolve políticas públicas, tá? Existem no Brasil 2 órgãos exclusivos para essa decisão. Quais são esses 2 órgãos? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, e o Tribunal de Justiça no Estado, que é o guardião da Constituição Estadual. Porque nós temos um sistema, nós temos 2 constituições. A Constituição que rege o todo, que é o Brasil, e a Constituição que rege a organização daquele Estado. Então, quando a política pública envolve só aquele Estado, porque daí naquele Estado tem aqueles municípios, e daí quando é um conflito, uma situação que envolve os municípios naquele Estado, qual o órgão que decide sobre isso? O Tribunal de Justiça. Então, nós temos um órgão dentro do Tribunal de Justiça que chama órgão especial, que é, na verdade, o todo dos desembargadores dentro de um tribunal que decidem sobre isso. A mesma coisa no STF, no Supremo Tribunal Federal. Então, todos, né, decidem sobre aquela situação, tá? Então, um amigo da corte é aquele que tem notória especialização, conhecimento sobre aquela política pública, vai lá naquela sessão que está tendo aquele julgamento e explica para esses desembargadores como aquilo funciona na prática e por que entende que aquela decisão precisa ser daquela maneira ou de outra maneira. Então, esse é o meu trabalho. Dentro da área jurídica, foi sempre esse trabalho que eu fiz. Nunca de acusar e defender ninguém, e sim sempre para mostrar o que acontecia na prática em relação àquele assunto que estava sendo trabalhado ali, para mostrar para aqueles julgadores, para que eles pudessem ter mais capacidade para decidir. Isso é um amigo da corte. Então, a arte flor pode ser um amigo da corte? Pode. E daí a Suzana, como representante da arte flor, né, amigo em relação a essa política pública que vocês agora estão construindo, vou falar um pouquinho, a Suzana representando, então, que daí tem que ser advogado, posso ir lá, se tiver alguma situação que envolve esse conflito, e mostrar todo o trabalho que está sendo feito pela Arte Flor e por que a decisão deve ser encaminhada num sentido ou no outro sentido. Então, isto é uma das formas de atuação quando a gente fala visando o benefício coletivo. Então, esse é o meu trabalho. Então, trabalho dessa maneira prática. Mas não é só dessa maneira, porque só eu falando, eu não vou conseguir entender como as coisas funcionam na prática. Então, como é que a gente faz? A gente vai lá para a comunidade trabalhar com eles. Como eu trabalhei com políticas públicas na prática? Tendo projetos de extensão na universidade dentro das comunidades mais carentes. Que daí tu efetivamente consegue enxergar como é que as coisas funcionam na prática e como levar essas políticas que não chegam para essas pessoas mais necessitadas. Então, é esse o trabalho prático. Então, não trabalho com uma pessoa de forma individual lá na comunidade, mas lá na comunidade, entre aspas, uma arte flor da vida, que são organizações da sociedade civil, como a Arte Flor, uma associação, uma organização que atua naquela comunidade. Então, a Suzana sempre foi para as comunidades através destas organizações, como é o formato da Arte Flor. E através destas organizações é que a Suzana, então, fazia esse trabalho de educação coletiva nas comunidades, um projeto de extensão da universidade. Isto é uma política pública, isto é educação cidadã. É esse o meu trabalho a vida toda. Só que aí, o que
eu me defrontei nessa minha vida prática, né? Que Isso. Fala aí para qual nós. foi exatamente, olha, qual foi o desafio que eu vi na vida prática? Que o poder público, que era o governo, é que era o responsável, ou supostamente responsável pela criação da política pública. E a sociedade, né, separada, como se ela não fosse responsável pela criação da política pública. Eu não, não. A Arte e Flor é tão responsável como o poder público, porque ela está fazendo o quê? Dando o benefício da coletividade, do bem comum. A diferença é que o município ele tem que pensar no bem comum de toda a sociedade. Aí imagina como é que ele vai conseguir enxergar tudo isso? Só se a Arte e Flor, dentro da parte que lhe cabe, que é o coletivo, mas daquela área especializada, trouxer para esse poder público esta política, porque ele não tem condições sozinho de enxergar tudo. E Esse poder de abarcar tudo, não é? Uhum. exatamente isso. Então, o que que a Suzana enxergou na prática? Que o desafio era ensinar a arte-flor, Uhum. ensinar estas organizações a criarem as políticas públicas, porque elas são tão responsáveis por uma política pública como é o governo. Só que Uhum. nós temos essa separação no Brasil, como se só quem fosse responsável por uma política pública fosse o governo. E aí, por Uhum. isso que hoje a Suzana se dedica a ensinar estas organizações a como fazer. Só que não é Aí, uma aula lá da faculdade. O que que a Suzana faz, né, Eliana? O que que a Suzana é, faz? A diga aí. Suzana toda semana dá um teminha de casa. Vão ter que trabalhar. Aí tem trocentas mil perguntas, não sabe como fazer. Lá vai a Suzana na próxima semana e senta e ensina as dúvidas do que eles têm. Uhum. Por quê? Uhum. Porque o que vocês trabalham, a atividade é de vocês. Eu não tenho conhecimento dos detalhes técnicos de tudo que vocês trabalham. Só Uhum. que eu conheço todo o lado da política pública, então a gente caminha junto. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma, entre aspas, mentoria. Uhum. Por quê? Porque é assim que se cria um projeto, caminhando junto. Só que não adianta eu, Suzana, querer ensinar de forma geral, porque tem que ter interesse da organização em fazer o projeto, aí ela vai Uhum. tendo as dificuldades, as dúvidas, eu vou fazendo essa trajetória junto, a gente vai construindo juntos para Uhum. poder buscar os recursos. Porque o que eu escuto todo dia assim, ai, não tem dinheiro, pelo amor de Deus. O que mais existe no Brasil é dinheiro para política pública. O que não existe? Olha só, Projeto. olha Projeto. só o que que tu está nos contando aqui. Existe dinheiro, então, isso aí, então vamos prestar atenção nesse detalhe. Existe dinheiro. Então, o que falta é o direcionamento, o bom uso desse dinheiro, né? Colocar em prática. Ah, então, Exatamente. Então, o que que eu estou ensinando a Arte Flor, fazendo esse projeto, envolvendo aí várias organizações que se reuniram para caminhar juntos? A construir uma política pública com captação de recursos. E uhum, no andamento aí depois, né, porque é uma trajetória, ensinar, continuando, como prestar contas desse recurso. uhum, O que que eu faço? Eu não quero ninguém dependente de mim.
que é, infelizmente, o que acontece hoje no Brasil, os consultores, né? Eles vão lá dar uma assessoria e aí não ensinam para poder manter a prisão das pessoas, né? O tempo todo vinculado com aquela consultoria. Não, Uhum, tem que ensinar como fazer, né? Então, uhum, assessora com a educação, que é isso que eu faço, tá? Vou caminhando, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque depende do projeto, mas eu vou ensinar uma vez na prática, vocês conduzirem todo esse uhum. projeto, e depois vocês estarão capacitados para fazer quantos vocês quiserem, inclusive replicar para todos os demais coletivos de vocês. Olha, que maravilha que a gente te encontrou, não é? Pois é, foi através da Jussara Bassarrica, que já faz há 20 anos um trabalho maravilhoso com as pessoas reclusas, com, com a terapia floral. E aí, então, ela fez a ponte, a nossa ponte, com a Suzana. E aí, a Suzana, então, está fazendo reuniões conosco, com um grupo inicial, né? Depois, muitas outras pessoas poderão, se tiverem vontade, se reunir a nós, né? Para que a gente leve esse trabalho para alguma instituição que nós estamos pensando no momento que seja com os reclusos, né? Aham. Isso mesmo. E, e muito, muito bom, porque vontade, acho que todo terapeuta floral, ele se doa, ele é aberto para doar, ele atende gratuitamente, ele, né? Ou com o próprio trabalho, ele gera mais harmonia, ajuda as pessoas a irem, a se harmonizarem, né? Mas nos falta isso que você está fazendo, que é esse viés da intermediação, né? De buscar esses recursos para que o projeto possa ser feito e que a gente não precise fazer de forma, ah, digamos assim, as pessoas que trabalham podem receber por isso também, né? Se isso é uma política pública, por que não as pessoas trabalharem, doarem o seu trabalho, fazer o dar e receber, né? Com a ajuda da Suzana. Né, Eliane? E é uma coisa assim, deixa eu te perguntar, vocês já pagaram alguma coisa para mim? Ainda não. E aí, e Pois ainda é, né? E aí que me pergunta assim, mas tu trabalha de graça? Quem me paga é quem? O projeto. Eu, uhum, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é fazer o quê? Meu trabalho é fazer o ensino e a captação do recurso. Então, o projeto que eu estou ensinando a fazer, ele tem uma rúbrica, um nomezinho lá, que vai estar lá. O ensino do projeto, a uhum, captação do recurso, vai estar lá o valor que a Suzana está fazendo de trabalho. Mas a Arte uhum, Flor tirou o dinheiro do bolso para pagar a Suzana para fazer esse trabalho? Não, quem vai pagar este valor é o quê? A política pública, porque isto é política pública. Eu trabalho com a educação é uma política pública. A uhum, educação é o quê? É a cidade educadora. Para uma cidade ser uma cidade inteligente é uma cidade que trabalha com a questão ambiental, com a otimização de recursos, com tudo, né? Aquela cidade assim que é a cidade dos sonhos, é uma cidade inteligente. Só que como é que eu uhum, chego lá numa cidade inteligente? Se eu não começar pela educação, eu não vou chegar nunca numa cidade inteligente. Então, dentro da cidade inteligente, o que que a Suzana trabalha? Cidade educadora.
A política pública que eu trabalho é a cidade educadora. Então, por isso, os projetos, por isso, Porto Alegre, né, voltou à Rede Internacional de Cidades Educadoras. Por quê? Porque uma cidade educadora não é uma cidade que pensa a educação numa sala de aula em 4 paredes. Uma cidade educadora é esta cidade que nós estamos fazendo aqui, onde todas as organizações pensam pelo viés da educação, porque todos os espaços são espaços educativos. A gente aprende e ensina em todos os espaços. Isto é uma cidade educadora. E aí a gente deixa de ter a educação numa caixinha que é na Secretaria da Educação nas escolas. E a gente passa a pensar o conceito de educação em toda a cidade, em todos os espaços. E a gente cria, a partir disso, uma política pública de cidade educadora. A gente consegue interligar tudo. E é por isso que eu trabalho com cidade educadora. Porto Alegre, nós conseguimos, no final de 2021, voltar à rede internacional de cidades educadoras, que existe uma rede, inclusive, por que da rede? Pela questão da troca, né? Que a gente vai crescendo juntos, vai trocando, porque um problema de um local pode ser o problema do outro local, não precisa começar do zero. A gente, né? Então, por isso dessa rede. Então, conseguimos aí, e aí sai daquela ótica de política partidária e passa a ser uma política pública. Então, a cidade, ter uma legislação da cidade ser uma cidade educadora, ela faz com que todos se envolvam nessa política, sai do parâmetro da política partidária. Por isso, a busca de trabalhar das cidades serem cidades educadoras. Então, Porto Alegre, nós conseguimos, ano passado, voltar para a Rede Internacional de Cidade Educadora, e esse ano, 2022, vocês têm que ver o avanço que nós tivemos em termos de Porto Alegre, exatamente, porque todo ano foi trabalhado como cidade educadora. Dá um exemplo, Suzana. Um exemplo, prefeito de praça. Porto Alegre tem 700, quase 800 praças, tá? Obviamente que é humanamente impossível o poder público tomar conta de 800 praças, se não tiver a participação da comunidade. Então, Porto Alegre tem vou dar um exemplo, que é um projeto que é de cidade educadora, que é o de prefeito de praças. Todo mundo envolvido. Prefeitos, secretários, empresas, universidades, comunidades, todo mundo envolvido no projeto de prefeito de praças. Olha que maravilha! Agora eu estou aqui imaginando quanto isso pode ser benéfico para as pessoas, porque nós viramos reclusos, né? Fechando atrás de muros, de portas, né? De paredes. As pessoas deixaram de ter aquele convívio que tinham com os vizinhos, as crianças brincando livremente na rua por causa da violência, né? Mas então, essa construção, essa intermediação, unindo as pessoas para ter esse convívio, o resultado disso vai ser uma educação coletiva, segundo Exatamente você? isso. Aham. Isso! Olha só, as escolas ocupando as praças, utilizando aquele espaço como espaço educativo, as comunidades utilizando aqueles espaços como espaços de shows, Lazer, artes, lazer. lazer, comércio, feiras. Mas as pessoas sentam, os cachorros Com convivem, conversam. contato com a terra, porque nós, os edifícios, nós estamos cada vez mais longe da
da terra em si, né? E, Exatamente isso. e parece que isso está fazendo muita falta para as pessoas, está adoecendo as pessoas, né? Então, essa rede que você fala, eu estou aqui, sabe, imaginando um pouquinho mais e me alegro muito com isso. Que maravilha! Aham. E então, no nosso caso, nós, como Arte Flor, vamos ter, então, essas aulas contigo, né, de como organizar esse projeto e de colocar esse projeto em prática, né? E, Exatamente isso. aham, E e a depois, como prestar contas, porque o conta, dinheiro é da coletividade. Dinheiro aham, não é da Arte-Flor, o dinheiro é de toda a coletividade. E se é de toda a coletividade tem o direito de ver com todos os detalhes uhum, tudo que está sendo feito. Então, por sim, isso tem toda uma transparência, tem todo um cuidado em relação ao acompanhamento do projeto, a prestação de contas. Então, veja, por isso esse acompanhamento. Primeiro, aprender a como fazer o projeto, né? Porque está estruturando uhum, uma política pública, tá? Depois, como tu captar esse recurso, da onde ele vem, por que ele vem para esse trabalho, porque não é simplesmente contratar alguém para buscar um dinheiro, não. O dinheiro está vindo de tal local, por quê? Porque é esta política pública que vocês estão trabalhando. Se vocês estivessem trabalhando com tal política pública, vocês fariam a captação dessa maneira. Ensinar o porquê, como funciona. Porque uhum, depois vocês vão ter muitas ideias e muitos outros projetos. E não vai ser o mesmo local para buscar a fonte, entende? Então, uhum, não significa que vocês tenham feito uma vez que vai ser sempre igual. Então, por isso que precisa ter a educação para entender uhum, como funciona, para poder dar seguimento depois em vários outros projetos. Porque eu não vou uhum. ficar com vocês para o resto da vida. Tem Ai, milhões de instituições por favor. quando tem milhões de instituições que eu preciso ensinar, entende? Então, eu não quero te pôr preso em mim. Eu quero que vocês caminhem, né, com as próprias pernas de vocês. Quero que vocês aprendam, né, Sim, e sim, entendi, repliquem. Por entendi. Eu quê? estou Porque a gente brincando, precisa. São só claro. 5.570 municípios no Brasil. Preciso de várias artes flor com conhecimento Ah, para replicar isso no Brasil. exato, precisamos pensar no todo. Eu tava brincando, né? Mas que a gente possa visualizar as próprias pessoas beneficiadas e que vão entrar, que vão ser chamadas para esse projeto, porque nós vamos fazer estamos planejando fazer, né, Suzana? E, ouvir as pessoas, oferecer as essências florais que ajudam a desconstruir padrões e, e eleger novas possibilidades, né, na vida das pessoas. Então, as essências florais, elas têm esse viés do ensinamento também, né? Porque Dr. Eduardo Bach foi o primeiro que desenvolveu as essências florais. Ele visualizava isso como um ensinamento. Ele não é uma medicação, mas ele é um ensinamento. Então, eu tomo essa essência, eu uso essa essência de uma flor e vou desenvolver essa habilidade e oferecer ao meu entorno, né? Então, não custa a gente sonhar um pouco, né, com a beleza de tudo isso, não é Uhum. mesmo? Com Aham. certeza. E eu quero aprender, né, as essências aí, por favor, tá? Quero ser aluna para aprender aí, porque eu sou fascinada
pelas essências. Eu uso elas, mas eu também quero aprender. Ah, que coisa boa, coisa boa. Teremos aí mais uma terapeuta floral, né, somando a todas as terapias que você já conhece, já faz uso, e eu acho que por isso que você abriu, né, para o coletivo, né, pensando nesse trabalho para o coletivo. Então, ah, aqui nós estamos com o nosso tempinho esgotando, mas a Suzana não esgota nunca, porque nós temos feito já várias reuniões e ela nos traz tanto assunto, tanto, sabe, que não é do meu métier, né? Não é. Então, mas que bom que tem pessoas que, como você, que vão nos orientar para que a gente possa fazer essa ponte entre o nosso trabalho de terapeuta floral com, com essas políticas públicas, né? E aí, então a gente está planejando, né? No momento, até o momento, estamos planejando até escrever o projeto, né? De oferecer para os reclusos, né? E aí, então, pode vir perguntas a respeito disso, por quê, né? Porque no primeiro momento, a gente julga, ah, fulano fez tal maldade, fulano fez isso. Primeiro vem o julgamento e vem a raiva. E ok, tá certo. Mas depois, né? Quando nós elevamos a nossa consciência, nós vamos ver que que nós também poderíamos estar no lugar deles, né? Porque é muito fácil a gente meter os pés pelas mãos, não é? Então, nós precisamos de parâmetros, precisamos trazer a compaixão pelo outro, seja o apenado, seja o recluso, né? Seja o nosso vizinho, seja os nossos companheiros, a nossa família, né? Porque tudo isso nos leva para o nosso objetivo principal de estarmos vivendo aqui neste plano. Não é mesmo, Suzana? Com Então, certeza. Esse projeto é muito lindo. aqui, É, deixa não, só falando aí, né? Por que eu, assim, apaixonada por esse projeto? Porque eu lido com recuperantes. uhum, Então, eu tenho a prática de ser voluntária no sistema prisional. uhum. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foram eles que me ensinaram a liberdade. Algo que eu Oh, não tinha aprendido aqui fora. Foram eles que me ensinaram. Então, eles têm muito a ensinar. A gente é que faz um julgamento totalmente equivocado. Então, por isso, poder auxiliar aí na elaboração desse projeto com essa política pública não tem preço. Para mim, não tem preço. É uhum. assim, é algo, é propósito de vida, é literalmente propósito de vida, é algo que não existe. E poder participar desse propósito, dessa transformação, não tem preço. Muito bom, muito bom. Então, fica aqui o convite, né? Se alguém se sentir chamado, entre em contato com a nossa presidente Rejane Gomes ou nas redes sociais da Arte Flor, né? Nos acompanhe e venha, porque nós temos muito a oferecer e a aprender com a Suzana, tá bom? Tá bom, então. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por tu abrir o espaço na tua agenda, que é lotadíssima, eu estou sabendo, né? Então fica o nosso agradecimento desde já. Um abraço. Obrigada. Nos encontramos na semana que vem. Beijo, boas Isso. festas a todos. Ah, boas festas também. Isso.